Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A Bíblia fala de que existe um conflito entre o Criador e a criatura. E nós não estamos acostumados a pensar nesses termos. Eu lembro que o pastor Augusto Nicodemos, há tempos atrás, pregou uma mensagem aqui na Consciência Cristã. Ele estava dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós, quem será por nós? E existe algo que nós encontramos na Bíblia, é de que Deus tem inimigos. Inclusive o próprio apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1, ele fala a respeito de odiadores de Deus. Tem pessoas que são inimigas de Deus, que são opositoras de Deus, que se pudessem, cometeriam teocídio. Essa é a realidade na vida de muitas pessoas. E aí o apóstolo Paulo está falando que esse conflito entre o ser humano e Deus é uma realidade. E aí eu gostaria de perguntar para você, de que lado você está neste conflito? E talvez você possa dizer imediatamente: pastor, eu estou ao lado de Deus, eu sou amigo de Deus. Mas eu queria perguntar: você tem certeza que você é amigo de Deus e que Deus é seu amigo? O apóstolo Paulo está lidando com essa questão porque muitas vezes a Bíblia diz, pessoas vão dizer paz, paz, quando não há paz. E Jesus uma vez disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Em outras palavras, no reino de Deus não existe neutralidade. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Aí tem algumas pessoas que dizem: eu estou em cima do muro. Aí o diabo diz: o muro é meu. Você entende que não existe como haver neutralidade? E quando o apóstolo Paulo fala sobre a paz com Deus, ele não está falando simplesmente sobre um sentimento de bem-estar. Porque existem muitas pessoas que estão vivendo uma vida de consciente desobediência a Deus, mas estão se sentindo bem. Não existe nenhum incômodo, não existe nenhuma inquietação. Sabe, pessoas que são capazes de frequentar reuniões de igreja semana após semana, mas que estão comprometidos com a mentira, com a corrupção, com a imoralidade, com o pecado, mas não sente nenhum constrangimento em relação a isso. Não existe aquilo que a Bíblia chama de compunção. Compunção é como se fosse uma agulha que está cutucando o seu coração, incomodando você por causa da realidade da culpa. E o que nós vemos em nossa época hoje é até uma tentativa de justificar. Muitos terapeutas dizem: acabe com esse seu sentimento de culpa. E hoje em dia muitas pessoas estão ouvindo essa mensagem: olha, Deus é amor, Ele aceita você como você está, Ele compreende que você tem certas fraquezas e tudo mais, não tem problema. E eu gostaria de dizer, gente, pela mensagem do Evangelho, sim, tem um problema. E esse problema se chama? Qual é o nome do problema? Pecado. Esse é o nome do problema. O nome do problema é pecado. Não é falta de dinheiro, não é falta de saúde, não é falta de sucesso, de fama. O nome do problema é pecado. E é por isso que o apóstolo Paulo começa a sua carta aos Romanos falando sobre a realidade da culpa humana. E ele diz lá em Romanos capítulo 1, verso 18: a ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça, porque o de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. A partir desse momento que eu mencionei este versículo, alguns de vocês já estão desligando as antenas, estão dizendo: pastor, sinto muito, eu não vim para ouvir esse tipo de coisa.
Eu vim aqui para vir para casa com algum ânimo, alguma coisa de autoajuda, e aí o pastor começa a falar sobre a ira de Deus. Eu me lembro que uma vez um pastor estava pregando mais ou menos nesse assunto. Depois que terminou o culto, o irmão na porta disse: pastor, eu gostaria de dizer que o senhor foi inconveniente. É lógico, porque se o inimigo das nossas almas conseguir deixar com que você esteja indiferente em relação ao problema, ele vai estar muito bem. Mas no momento em que nós enfrentamos o problema, aí nós temos esperança. Como é possível ter paz com Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que existe um conflito. E Ele leva a sério aquilo que nós fazemos e deixamos de fazer. Nós precisamos reconhecer que existe um conflito quando eu peço para Deus me abençoar, mas eu não estou pronto para me submeter à vontade que Ele revelou para a minha vida. Agora, deixa eu só dar alguns exemplos em relação a isso. Há pessoas que frequentam a igreja, mas dizem: o senhor sabe que aqui no Brasil, integridade é impossível. Portanto, eu queria que o senhor abençoasse os meus negócios, apesar de saber que eu estou fazendo coisas que não estão bem alinhadas com a tua vontade, mas mesmo assim eu queria que o Senhor abençoasse. Aí eu quero dizer: não peça a bênção de Deus, porque o nosso Deus é santo, Ele é justo, Ele é puro. Se um político lá em Brasília consegue agradecer a Deus pelo sucesso da propina, imagina o que está acontecendo no meio do povo. Existem alguns jovens que estão tendo vida sexual ativa antes do casamento, e estão dizendo: o senhor sabe que nós somos pessoas sinceras, o senhor sabe que nós o amamos, e o senhor sabe que o nosso relacionamento também é um relacionamento de amor. Eu quero dizer: não é. Eu queria dizer para você, rapaz, se você está tendo uma vida sexual ativa antes do casamento, você está desobedecendo a Deus, está trazendo sobre si a disciplina do Senhor. Menina, se você está tendo essa vida sexual já antes do casamento, a realidade do julgamento de Deus é inegável. Daí algumas pessoas dizem: mas eu não estou vendo Deus julgando. Duas coisas: o próprio fato de Deus não incomodar já é um julgamento. Entende o que eu quero dizer? Quando chega um ponto em que Deus não incomoda mais, é porque Ele retirou sua mão. E isso é um julgamento terrível. Porque Deus está dizendo: você escolheu o seu caminho, então eu vou deixar que você siga o seu caminho. E em segundo lugar, ainda que Deus não julgue agora, Ele vai julgar no futuro e por toda a eternidade. Portanto, se nós quisermos ter paz com Deus, nós precisamos reconhecer este problema básico. Eu creio que a maior necessidade que nós temos em nossa época não é a autoestima, mas é a convicção de pecado. É uma percepção mais clara e mais profunda da nossa culpa diante de Deus. Em épocas de grandes avivamentos espirituais, uma das primeiras características de uma manifestação do Espírito Santo é arrependimento. E quando isso não acontece, é porque Deus realmente se distanciou. Nós queremos ter paz com Deus. Eu queria perguntar: se você pudesse se colocar diante de Deus e você pudesse dar uma nota para você em relação à sua obediência, qual seria a nota que você daria para você? O apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Não somente a morte física, mas também a morte eterna. E aqui eu quero entrar nesse assunto novamente, que é totalmente impopular. Deixa eu perguntar novamente: quantos de vocês acreditam na existência do inferno? Só levante a mão se você acredita. Ok, pode baixar. Se você é sincero, quantos de vocês têm dificuldade com essa doutrina? Sinceramente, quantos de vocês têm? Ok, alguns são sinceros. Porque é difícil. Nós estamos falando de que se nós não acertarmos a nossa situação com Deus, nós estaremos longe de Deus para sempre. É isso que a Bíblia ensina.
A maior parte de vocês levantou a mão dizendo que acreditam no inferno. Vocês acreditam que o inferno é um lugar onde as pessoas estarão sofrendo eternamente? Eu não consigo imaginar essa realidade, mas isso vai acontecer. E eu queria dizer que aqui dentro deste lugar, algumas pessoas vão passar a eternidade longe de Deus, com certeza. O que faz você ter tanta certeza? Porque Jesus diz que o caminho que conduz à vida eterna é estreito e poucos vão por ele. Isso significa que hoje à noite aqui há pessoas que estão indo para uma eternidade sem Deus, com certeza. Quando nós pensamos sobre paz com Deus, nós não estamos falando sobre um sentimento de bem-estar, dizendo, olha, você tem umas falhazinhas, eu não tenho problema, não. O que Deus diz é que nós somos pecadores, somos transgressores, somos desobedientes, somos rebeldes, e que a única forma de restabelecermos a paz com Ele é reconhecermos. Agora veja o que o texto nos diz aqui: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Sabe qual é o caminho para você ter paz com Deus? Não é religiosidade, não são cerimônias, não são boas obras, não é pagamento de indulgências, nem pagamento de promessas. Não é desse jeito. E eu estou dizendo porque muitas pessoas, às vezes estão lá na rua, eles dão uma esmolinha para uma pessoa que está lá no cruzamento e diz, já cumpri a minha parte. Como é que eu posso resolver a minha situação com Deus? Primeiro, reconhecer o conflito. Em segundo lugar, compreender o que Jesus fez por nós. Eu queria perguntar, o que é necessário para nós merecermos o céu? O quanto nós precisamos fazer para entrar no céu? O que você acha? Tem pessoas que pensam assim, olha, eu dou uma esmola e na régua das minhas obras tem 10 centímetros, mas eu peco 1 milímetro, aí eu peco outra vez 2 milímetros, mas depois eu dou outra esmola, aí tem mais 20 centímetros, entendeu? Aí a pessoa diz, eu estou bem. Não, a Bíblia diz claramente que um pecado só é suficiente para nos condenar diante de Deus. Uma vez eu estava compartilhando sobre isso, e eu dando aula no seminário, e de um aluno disse, pastor, mas se for assim, quem vai ser salvo? E exatamente essa a questão, quem vai ser salvo? Quando o apóstolo Paulo diz, justificados, pois temos paz com Deus, nós precisamos entender o que é justificação. Você imagina só o que significa uma pessoa diz, você já ouviu assim, muitas pessoas não evangélicas, parentes, conhecidos seus, dizem, esses crentes são muito estranhos, fazem tudo de errado na vida, e depois vão para a igreja e dizem que vão para o céu. Agora sabe por quê, gente? O apóstolo Paulo diz claramente que todos são pecadores, e de que a única possibilidade de salvação é porque Deus anunciou através do Velho Testamento que Ele mandaria um Salvador, e de que a única forma de eu ser aceito na presença de Deus não tem nada a ver com a minha religião, mas tem a ver com a minha confiança naquele que veio para me salvar. E quando ele diz justificados, pois, mediante a fé, ele está dizendo que quando eu acredito que Jesus, quando estava na cruz, Ele estava pagando pelos meus pecados, Ele estava morrendo no meu lugar, Ele estava recebendo a ira que eu devia receber da parte de Deus, então eu estou compreendendo o que é o Evangelho. O Evangelho não é você se tornar uma pessoa cada vez melhor, o Evangelho é reconhecer o quanto nós precisamos do Salvador e confiar nele de todo o coração. Quantos de vocês acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos? Jesus diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que eu posso ter paz com Deus? Se eu chego na presença de Deus com dívidas e dívidas e dívidas dos meus pecados. O apóstolo Paulo diz, quando eu creio que Jesus pagou o preço no meu lugar.
quando eu creio que Ele resolveu derramar o seu sangue para pagar por minhas culpas, quando eu creio que eu estava lá na cruz com Jesus e eu morri com Ele para o meu pecado, quando eu creio que eu estava com Cristo quando Ele foi sepultado e quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, eu ressuscitei com Ele. Você entende que essa doutrina para muitas pessoas não tem lógica. Um filósofo disse que essa doutrina da justificação pela fé é imoral. Sabe por quê? Ele diz assim: se você acredita que você vai para o céu porque alguém morreu no seu lugar, isso é um absurdo. Cada um tem que responder pelos seus próprios erros. Mas o que nós dizemos é de que Jesus aceitou assumir o nosso lugar lá na cruz. O apóstolo Paulo disse: Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. E se você conseguir imaginar a cruz do Calvário e Jesus pregado com as suas mãos e os seus pés, e a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e a multidão ao redor olhando para aquele espetáculo, quando você olha para a cruz, o que você vê? Um poeta disse: Senhor, o que te segurou na cruz não foram os pregos, mas foi o teu amor por mim. Sabe o que eu acredito? É que quando Jesus estava na cruz, no meio das dores e angústias, Ele se lembrou de mim. Atravessando o espaço e o tempo, Jesus se lembrou de mim. Isso é loucura? É loucura. O apóstolo Paulo diz: a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Mas esta é a única esperança que nós temos de salvação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quantos de vocês aqui tiveram encontro com Jesus já na idade adulta? Eu gosto de fazer perguntas, né? Já tiveram, ok. Então você entende o que eu estou dizendo? Houve um momento em que nós estávamos na escuridão e o Senhor nos trouxe para a luz. Houve um momento em que nós estávamos debaixo da culpa e do pecado, mas o Senhor nos perdoou. Houve um momento em que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida. Houve um momento que nós éramos escravos, mas o Senhor nos libertou. Houve um momento que nós não tínhamos esperança, mas agora nós temos a esperança da vida eterna. Isto significa ser justificado, declarado justo, como se você não tivesse pecado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mas eu quero perguntar: você acredita nisso? É pela fé. Você acredita que Jesus morreu na cruz no seu lugar para pagar pelos seus pecados? E que se hoje você tem comunhão com Deus, é porque Jesus morreu no seu lugar e pagou pelos seus pecados. Esta é a mensagem do Evangelho. E como eu posso responder a isso? Através da fé. Um pesquisador disse que na maior parte das igrejas evangélicas, pelo menos metade das pessoas que frequentam ainda não se converteram. Eu não sei como é que ele chegou a esse número, mas eu posso garantir para você que aqui dentro desse lugar, muitas pessoas ainda não tiveram seus olhos abertos para compreender o Evangelho de Jesus. E eu gostaria de me dirigir para você: como está a sua situação diante de Deus? Porque nós não sabemos quanto tempo nos resta. E não existe nada mais importante do que isso. É definir o nosso relacionamento com Deus. Mas para todos aqueles que se arrependeram e creram, a Bíblia diz que o Senhor nos dá a sua paz. Eu gosto de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, mas não é só por causa do costume, você entende? Mas eu quero dizer, gente, que a paz do Senhor é muito mais do que uma saudação. É a comunhão com Deus, é a alegria da presença de Deus,
É o fato de você separar um tempo para conversar com o Pai e saber que o caminho está livre, porque Jesus rasgou o véu de alto a baixo e agora nós podemos chamar Deus de Pai e podemos chegar com ousadia ao trono da graça e podemos nos banhar com a glória e a graça, a presença de Deus e podemos dizer: Senhor, na Tua presença existe plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Quando nós temos a paz com Deus, nós descobrimos que a essência da felicidade não está nas coisas e não está nas pessoas, mas na nossa comunhão com Deus. Quando nós temos esse acesso à presença de Deus, nós podemos até passar por perdas, podemos até passar por enfermidades, mas sabe o que nós podemos dizer com o apóstolo Paulo? Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que eu quero dizer é que o amor de Deus só tem sentido quando eu reconheço que eu era pecador e eu reconheço que Jesus morreu por mim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou na condição em que nós estávamos, como disse o salmista: Ele estendeu a sua mão e me arrancou de um poço de lama e perdição e colocou os meus pés sobre a rocha, me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo hino, um cântico de louvor ao nosso Deus. Isso é o amor de Deus. E por isso que eu quero dizer para você que a maior evidência do amor de Deus, depois de tudo, não é se Ele te dá um carro novo, ou se eu passo no vestibular ou passo no concurso. A maior evidência é de que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. E eu gostaria de caminhar para a conclusão com o texto nos diz aqui: agora nós temos acesso a esta graça, na qual estamos firmes, e nós nos alegramos com a esperança da glória. Meus irmãos, para mim uma das experiências mais penosas e gratificantes do ministério pastoral é participar de velórios. Como assim? É penoso porque a gente vê tanta dor e tanto sofrimento, mas ao mesmo tempo é algo especial e glorioso quando eu vou para certos velórios e eu sinto a presença de Deus. Sabe, quando pessoas podem dizer com muita segurança: fulano de tal não está mais aqui, ele está na presença do Senhor. Da mesma forma como eu acredito no inferno, que há pessoas que estarão longe de Deus para sempre, eu também acredito no céu, e que há pessoas que existirão eternamente na presença de Deus e estarão glorificando e adorando a Deus pelos séculos dos séculos. Eu aguardo esses dias, quando eu olhar para os olhos do Senhor Jesus e eu olhar para os meus olhos e Ele dizer: filho meu, venha para a alegria que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Sabe por que eu acredito no céu? É porque Deus já colocou um pedacinho do céu no meu coração. Sabe o que é a esperança da glória? Sabe o que é a esperança da glória? É a primeira prestação do céu que Deus já coloca no nosso coração pelo Espírito Santo. Na verdade, todo aquele que nasceu de novo tem saudade de um lugar onde nunca esteve, porque de lá Deus enviou um pedacinho do céu para dentro do nosso coração através do Espírito Santo que habita em nós. E é por isso que eu sei que o céu é maravilhoso. E quando eu estiver lá, depois de 1000 anos e 10.000 anos, Deus vai dizer: meu filho, você vai estar comigo para sempre. Você acredita nessa mensagem? Acredita nesse evangelho? Porque depois de tudo, eu queria perguntar para você: daqui a 400 anos, daqui a 500 anos, o que vai ser importante para você? Sério, o que vai ser importante para você? Vai ser o seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua esposa, seu emprego, seu carro, isso, aquilo? Isso vai contar daqui a 500 anos? Não.
Mas vai contar daqui a 500 anos que você recebeu a Jesus na sua vida e que você vai viver para sempre na presença de Deus. Isso conta. E é por isso que nós devemos nos perguntar, primeiro, você já tem essa segurança no seu coração? Eu oro para que você não saia daqui simplesmente dizendo: pastor, sinto muito, isso não faz sentido para mim. Mas o que eu posso dizer é que o Espírito Santo abre os olhos das pessoas. E se Deus está abrindo os seus olhos, e se você está compreendendo que o amor de Deus, então diga: Senhor, eu quero baixar as minhas armas, eu quero deixar a minha vida antiga, eu quero começar uma nova vida, eu quero entregar a minha vida a Jesus, e eu quero servi-lo de todo o meu coração. Eu creio que aquilo que aconteceu 2000 anos atrás tem um impacto sobre a minha vida hoje, porque Jesus morreu no meu lugar. Eu creio nisso. Então diga: Senhor, eu te recebo como o meu Salvador, o meu Senhor. Eu quero estar contigo para sempre. Se Deus de fato falou ao seu coração, você deseja ter paz com Deus através de Jesus, que é a nossa paz. Ó Deus, eu te agradeço por teu amor. E hoje à noite eu reconheço que sou pecador e que por causa das minhas culpas eu não poderia chegar à tua presença. Mas ó Deus, eu creio em Jesus, o teu filho que tu enviaste para morrer na cruz no meu lugar. E hoje à noite eu me arrependo dos meus pecados, e eu recebo Jesus na minha vida como meu Salvador, o meu Senhor. Hoje me dá a tua graça de te seguir de todo o meu coração, aguardando aquele dia em que estarei na presença do Senhor para sempre. Ó Pai, tu sabes, ó Deus, as pessoas que fizeram esta oração nesta noite, ó Deus, eu quero te pedir, tu confirmes, ó Deus, essa decisão em seus corações, ó Pai, para que eles possam dar testemunho, ó Deus, da nova vida em Cristo, ó Deus. Ó Pai, ouve a nossa oração, nós te pedimos, ó Deus, e todos nós, Senhor, que já tivemos essa experiência, ó Deus, nós queremos te pedir, usa-nos, ó Pai, como instrumentos em tuas mãos, para ver outras vidas salvas, resgatadas pelo teu poder. Usa-nos, Senhor, como instrumentos em tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.